Às vezes algumas decisões são tomadas por treinadores e nós do lado de cá que não acompanhamos o dia a dia questionamos o porquê. Por quê? Qual o motivo pelo qual o técnico Lisca tirou o Peck que vinha jogando bem? Inclusive o Lédio Carmona falou isso na última transmissão, que não entendeu. O Vasco perdeu o rendimento com a saída do Gabriel Peck, que ficou no banco e ali deixou de ser opção e várias vezes nem entrou nem no segundo tempo. Né? A gente vê jogadores sendo colocados dentro de campo e fala que existe influência de empresários e parece ali que a gente está inventando confusão, bagunça. Mas olha, saiu um áudio nos grupos e esse áudio saiu antes do jogo Vasco e Operário e o cara nesse áudio falou que conhecia ou conhece alguém que trabalha dentro do CT que soltou para ele tudo que estava acontecendo e, é lógico, esclareceu o Peck no banco, alguns jogadores como titular, enfim. Eu vou trazer esse áudio aqui para vocês. É importante eu avisar o seguinte: normalmente a gente não acaba não dando crédito para tudo que a gente ouve em grupo, porque quem está em grupo fala o que quer, mas me causou estranheza porque tudo que esse cara fala no áudio, que o funcionário do CT falou para ele, acabou batendo com o que o Lisca falou depois da derrota para o Operário, e que falou que queria ser ouvido, que ia ter que mudar algumas coisas, e você vai entender ouvindo esse áudio, mas depois da vinheta do canal, que ele faz muito sentido, mas muito sentido com tudo que vinha, ou com as escolhas que vinham sendo feitas pelo Lisca dentro ou no comando do time no Vasco da Gama. Os caras fazem várias sacanagens durante o treino, não levam porra nenhuma a sério. E o Lisca é um cara super sério. Só que ele quer punir, mas não tem como punir. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, canal Vascaíno do Cerrado. Desejar para você um ótimo dia e contar com o seu like. Não esquece de deixar o joinha, que é fundamental para esse vídeo ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha. Segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Decepção, acho que essa é a palavra que mostra ou demonstra o sentimento do Lisca na beira de campo. O Lisca, quando chegou no Vasco, chegou super empolgado, elogiando pra caramba a base. Você vai lembrar, falou que quem não acompanha a base do Vasco, o profissional que não acompanha a base do Vasco, não sabe que tá perdendo. Elogiou vários desses jogadores, inclusive o Juninho, o Bruno Gomes, enfim, o Caio Lopes. E depois se vê uma postura dele de triste na beira do campo, de desanimado, talvez por causa dessa decepção com as coisas que aconteceram no treino, ou que vinham acontecendo nos treinamentos no Vasco da Gama, com falta de comprometimento, piadinhas e um monte de coisa que você vai ver nesse áudio. Eu não costumo trazer áudios, porque áudios qualquer um pode gravar, mas o interessante é que tudo que rola nesse áudio casou com tudo que aconteceu depois. O áudio foi gravado e mandado antes nos grupos, mas ele bateu com tudo que rolou depois da derrota do Vasco para o Operário, onde o Lisca falou que agora ele quer ser ouvido, que alguns jogadores, muitos jogadores da base ainda imaturos, que o Vasco tinha que repensar essa situação, talvez não estejam prontos para jogar uma Série B. Eu vou deixar um trecho da onde ele faz ali meio que o desabafo depois da partida. Eu almejava, são 30 anos de luta, né, para ter uma oportunidade como essa num clube do tamanho do Vasco, né? E os resultados são determinantes, né, para o treinador, né? Então, realmente eu estou muito chateado, né, por não estar conseguindo responder para o torcedor do Vasco aquilo que ele tinha também uma expectativa muito grande em mim, né? Claro que eu cheguei com o trabalho já em andamento, não participei de uma série de situações, mas agora eu quero participar. Eu quero ser ouvido, né? Eu quero colocar algumas situações, não aqui publicamente, mas internamente. E eu preciso de algumas providências, sabe? Espero que a diretoria me escute e tome essas providências, mas isso vai ser tudo internamente. E eu coloquei isso, Hélito, porque eu tenho que ter, né, vergonha na cara, né? E eu tenho que dizer para o torcedor do Vasco que eu estou muito, muito decepcionado com aquilo que, principalmente com os resultados. Então agora eu vou mostrar para vocês o áudio que vazou aí nos grupos de alguém que conhece alguém do CT, que esclareceu para ele muita coisa que vem acontecendo dentro do CT do Vasco. Antes eu vou pedir que você deixe o joinha, o like se você esqueceu, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito.
E nesse áudio aí, ele fala que os jovens, os garotos ficam de sacanagem no treino, né? Que ele é obrigado a escalar jogadores para poder vender. E quantas vezes eu falei isso aqui, que a situação do Vasco tem entrado devendo, sem grana, sem aporte financeiro, sem estrutura, sem planejamento, com favores aí do Carlos Leite, ia obrigar aí o Vasco a estar botando dentro de campo os jogadores para forçar a sua venda. E nesse áudio o cara fala, o Bruno Gomes, o Juninho, eles estavam ali colocando esses jogadores por obrigação para poder forçar uma venda desses jogadores, porque o Vasco precisa desesperadamente de dinheiro. Então, ele fala que os jogadores ficavam de palhaçada, de sacanagem nos treinos e que ele ficou muito revoltado com o que o MT fez, né? Foi ali pagar um sabão pro MT, falar que eles ainda não ganharam nada, e aí disse que o PEC balançou a cabeça, e esse é uma coisa que ele fala nesse áudio que eu não entendo, mas eu vou botar para vocês rodarem, com relação ao PEC não ser titular. Depois eu volto, escuto o áudio aí com atenção, que você vai ver que muita coisa que aconteceu depois do jogo contra o Operário, depois que esse cara falou esse áudio, fez muito sentido. Pessoa que eu conheço que trabalha no Vasco dentro do CT diretamente com esses caras e já tinha falado do descontentamento dele com o Bruno Gomes, com o Figueiredo, com tudo, entendeu? Os caras fazem várias sacanagens durante o treino, não levam porra nenhuma a sério. O Lisca é um cara super sério, só que ele quer punir, mas não tem como punir. O MT, ele falou que era inadmissível, falou na frente de todo mundo. O que o MT fez é inadmissível, falou pra eles todos na cara que eles não eram porra nenhuma numa coisa lá, que eles estavam começando agora. E aí o PEC balançou, o PEC foi pra reserva exatamente por causa disso. O PEC falou, nunca ganhou nada, e ele escutou o PEC falando. Entendeu? Então por aí começou o descontentamento dele. E aí os caras não são punidos, não acontece porra nenhuma. Ele ontem, eu fiquei sabendo que ele falou com o Pássaro, que ele vai dar mais 2 semanas. Ou a diretoria toma alguma atitude, deixa ele fazer o que ele quer, ou ele tá fora. Ele falou, deixa ele botar quem ele quer, sem coisa de empresário, sem porra nenhuma, que o Bruno Gomes tem que jogar. O Bruno Gomes tem que jogar, já falaram com ele. O Coxinha tem que jogar, o Figueiredo tem que ir pros jogos, entendeu? E ele não quer mais levar. Ele falou, ou ele toma as atitudes dele, ou então ele tá fora. Ele bota quem ele quer, ou então ele tá fora. Entendeu? Ficam pressionando ele pra botar o Juninho. Ele acha o Juninho peladeiro, mas os caras pressionam ele pra botar o Juninho, que o Juninho tem um contrato alto, tem que ser vendido de qualquer maneira, o Vasco tem que fazer dinheiro de qualquer maneira, e aí por aí vai. Então ele ontem falou com o cara lá, falou, ó, Pássaro, ou deixa eu fazer o que eu quero, ou em 2 semanas o resultado não vindo, eu tô fora. O que eu tô sabendo é isso. Então é isso aí, você viu no áudio que ele fala de sacanagem nos treinos, jogadores sem comprometimento, tanto é que saiu a punição do MT e o Juninho, que voltaram aí para o Sub-20, jogadores que tinham tudo para aproveitar ali, uma oportunidade de vida, né? Seu Juninho aí, que é um jogador talentosíssimo, mas infelizmente não se preocupa com o físico, não se preocupa com a carreira, e é um jogador que tem tudo para depois cair no esquecimento, tá se achando demais, e ele acha que isso dura para sempre. Mas é triste você ver jovens com esse tipo de mentalidade vagabunda. Então tá aí, foram punidos. Você viu ali o PEC que acabou sendo colocado de molho. Tem a situação dos jogadores sendo colocados ali como vitrine, forçando para vender. Eles fizeram com o Thales jogando mal pra caramba, colocaram o Thales dentro de campo até vender. Fizeram isso várias vezes com o Andrei, com o Vinícius. Estão fazendo com o Bruno Gomes, tentaram com o Juninho, é isso, toda vez que tem uma possibilidade de vender alguém, eles insistem em colocar em campo, e por isso o Lisca falou que agora ia ser do jeito dele, ele ia conversar, que senão ele ia pegar o chapéu e ir embora. E sobre o PEC, eu acho que só nessa explicação que não casa o tempo, porque assim, o PEC tá no banco já faz tempo, desde que o Lisca chegou, colocou o PEC e o Galaza no banco. Pode ter rolado essa sacanagem dele ter balançado a cabeça, falado que o Lisca não ganhou nada, lá atrás, porque nessa partida, depois do que o Vasco encarou o Remo,
né? Que o MT foi pra balada e depois rolou ali essa discussão no treino, ou esse sabão dado aí pelo Lisca, essa bronca, e o Peck balançou a cabeça, mas o Peck já era reserva, já não foi só agora nesse último jogo, né? Então acho que com relação ao Peck deve ter sido alguma coisa que aconteceu antes, mas não duvido dele ter feito essa gracinha falada aí que o Lisca nunca ganhou nada. Jogadores sem compromisso, tudo se achando, por quê? Porque são os figurões do Instagram, né? Tem uma molecada aí, tem a gurizada, as novinhas que endeusa esses caras. Eles se acham já jogadores bem-sucedidos de carreira, jogam no Vasco da Gama, tem um salário legal, só que esquecem que ainda não ganharam nada, ainda não fizeram nada, e isso passa. Se não se comprometer, se não se dedicar, vai ser muito difícil aí para a carreira desses caras. A gente vê o Jobson aí, que é aqui, inclusive aqui de Brasília, que acabou não vingando, cheio de problemas, tinha tudo para dar certo e não deu. Beleza? Agora, o Lisca pediu reforço, vamos ver se vai ser obedecido ou se vão trazer reforço de verdade para ele. Estão falando em muita coisa nas redes sociais, eu como não sou fã de ficar fazendo especulação, vou deixar acontecer para a gente trocar uma ideia. Deixa sua mensagem, conto com o seu like, seu joinha, fique com Deus, até o próximo vídeo e saudações vascaínas.